Isca Loba, olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Fora da Caixa, né? Agora gravado dessa maneira mais papo reto, né? Sem edição, sem nada. Foi a forma que eu encontrei de trazer o Fora da Caixa de volta. Para quem não sabe, o Fora da Caixa é um quadro que eu criei aqui no canal para poder conversar com vocês sobre assuntos diversos e não necessariamente astronomia ou ciência de modo geral. Posso falar aqui de qualquer coisa, até hoje no Twitter eu dividi as pessoas ao falar que eu prefiro Nintendo do que a Sony, né? Fez isso já para criar uma brincadeira lá no Twitter, mas acabou que teve gente que queria me cancelar. Mas hoje eu vou falar de cancelamento, mas não é o meu por conta da Nintendo, e sim Elon Musk. Elon Musk foi cancelado pela internet, meu Deus do céu. O que aconteceu com o Elon Musk? Ele virou terraplanista? Não, galera, não foi isso. O que acontece é que o Elon Musk ele se posicionou contra as medidas de isolamento social que visam conter o avanço do Covid-19. Ele foi no Twitter dele e escreveu o seguinte, vou abrir aqui o Twitter do senhor Elon Musk, tá aqui. Ele escreveu em inglês, mas eu vou falar em português. Liberte a América agora, ele postou. Devolva a liberdade às pessoas. O Elon Musk, com esses tweets, ele se posicionou querendo o fim do isolamento social. Aí eu vi gente falando no Twitter, né, que como é que pode um cientista falando uma coisa dessas? Meu Deus do céu. Enfim, realmente o Elon Musk ele é um nome que é muito atrelado, muito ligado à ciência, principalmente à área aeroespacial, né, por conta da SpaceX, aquela coisa toda que ele tem com Marte e etc. Mas, e ele é realmente, ele é formado físico, né, então é um cientista de certa maneira. Ele é bacharelado, né, em física pela Universidade da Pensilvânia e ele também tem um bacharelado em economia na universidade, deixa eu ver como é que é o nome da universidade aqui, a Wharton School of Business. Então, além de cientista, ele é um economista. E a gente não pode esquecer, galera, que o Elon Musk é um empresário. Né? Um empresário que visa sempre ter o lucro dele, né? Que é expandir a empresa dele. E, obviamente, que uma quarentena, né? Ver as empresas dele fechadas não é um bom negócio. Né? Então, eu acredito que esses tweets foram escritos pela faceta empresarial do senhor Elon Musk, né? E não pela faceta cientista. Né? Eu acho que o Elon Musk, na verdade, é mais empresário do que cientista. Né? A galera gosta de comparar ele com o Tony Stark, né? O Homem de Ferro. Acho que depois desses tweets a galera vai começar a comparar ele com o Lex Luthor, né? Que também é um grande gênio da tecnologia, só que usa, né, o conhecimento dele para o mal. Né? Que agora estão cancelando o Elon Musk. Na minha opinião, eu não acho estranho vindo dele, como sendo um empresário, e nem por isso vou tacar pedras na SpaceX, que é uma empresa que eu admiro e gosto muito das conquistas que a SpaceX faz no campo da aeroespacial, né? Só que o Elon Musk é um empresário e, tipo, o que ele fez, essa declaração que ele deu, não difere muito de outros empresários, até brasileiros, como Roberto Justus, aquele maluco lá da hamburgueria e outros, né, que acham que algumas milhares de mortos não deveriam parar a economia, né, que a economia não deveria parar por conta de alguns milhares de mortos que irão ocorrer por conta de uma pandemia. Vale lembrar aqui, galera, que os Estados Unidos hoje tem 57 mil mortos. Isso é um número de ontem. Então a tendência, né, eles estão fechando aí 2.000, 2.500 mortos por dia, então já deve estar se aproximando dos 60 mil mortos. Os Estados Unidos, com certeza, infelizmente, vai bater a marca dos 100 mil mortos. Né? E eles têm também 1 milhão de infectados, passaram de 1 milhão de infectados. Então a situação nos Estados Unidos está longe de acabar de normalizar, infelizmente. E cada morto, cada um desses 57 mil mortos tinha um nome, tinha uma história, tinha uma família. Né? Então, eu não sei como esses caras conseguem pensar assim, né? Tipo, 57 mil mortos não é um número suficiente para parar a economia. Enfim, eu peguei uns dados aqui do site Exame sobre a empresa Tesla. Vou ler aqui algumas coisas para vocês, né? Que a Tesla enviou e-mails para os seus funcionários pedindo que eles retornassem ao trabalho no dia 4 de maio. Ou seja, hoje é dia 30, segunda-feira. Porém, as autoridades de Alameda, onde está instalada a unidade industrial, anunciaram que pretendem estender a quarentena na região até o fim de maio. Então, por isso que é super compreensível esses tweets do Elon Musk. Ele quer que o pessoal volte a trabalhar já na segunda-feira, só que o lugar onde ele
tem sua empresa instalada, falou que vai estender a quarentena. Então, por isso que ele está revoltado aí pedindo a liberdade das pessoas. Então, como eu falei, ele pensa como empresário, galera. Não tem nada de muito anormal nisso. Eu acho que o Elon Musk é muito mais empresário do que cientista. E, galera, economia nenhuma resiste ao agravamento de uma pandemia. Os recursos obtidos por uma flexibilização de quarentena, né? Ao flexibilizar a quarentena, você vai conseguir recursos, né, da parte de economia, mas eles terão que ser gastos na manutenção do sistema de saúde que estará colapsado. Vão ter que construir mais leitos, mais equipamento, contratar mais pessoas. Então, tudo que a economia vai conseguir acumular flexibilizando a quarentena vai ter que ser gasto lá na frente. Então, a economia vai quebrar de qualquer maneira. Né? Se a gente abrir um pouco a economia, as pessoas saírem para trabalhar e gerarem, né, capital, esse capital lá na frente, por conta dos números alarmantes e grandes de pessoas infectadas e mortas, enchendo as UTIs, né, colapsando as UTIs, esses recursos vão ter que ser voltados para a área da saúde. Senão muitas pessoas vão morrer, a gente vai ter uma tragédia ainda maior. Então, é um cara tão inteligente, né, o Elon Musk, e não consegue fechar uma conta simples dessa, né? Que tipo, se você fazer as pessoas saírem, elas vão se infectar, e lá na frente todo o recurso que a gente vai conseguir capitalizar com a flexibilização da economia vai ter que ser gasto na saúde. Então a economia vai quebrar de qualquer maneira. Né? Então eu separei aqui 2 exemplos para vocês de como o relaxamento social, do isolamento social, é um erro. Teve o caso de Blumenau, aquela cidade, vocês devem ter visto esses vídeos do pessoal indo para o shopping, né? Os shoppings reabrindo em Blumenau, né? O comércio nessa cidade abriu. E por conta dessa reabertura do comércio lá em Blumenau, os casos, após a reabertura dos comércios, os casos dobraram de Covid lá. Eles aumentaram aqui, 173%, quase o dobro, ao reabrir o comércio em Blumenau. A Alemanha é um país que tem tomado medidas bem restritas, né, para tentar conter o Covid-19. É um país que tem tomado muitos cuidados e, por conta desses cuidados, eles perceberam uma diminuição do contágio e de morte e começaram a ensaiar uma reabertura da economia. Né? E ao reabrir a economia lá na Alemanha, os casos voltaram a subir. Então, a Alemanha, que estava fazendo um trabalho excepcional ali de contenção do vírus, por conta do trabalho bem feito que eles estavam fazendo lá, começaram a ensaiar uma reabertura do comércio e os casos começaram a surgir e a multiplicar de novo. Então, a reabertura da economia é complicado, gente. É muito complicado porque você coloca as pessoas nas ruas, as pessoas vão se infectar. E aí o sistema de saúde vai ficando cada vez mais saturado até colapsar. E aí muitas vidas vão embora. Aí tem pessoas que perguntam: mas me fala então um lugar que o isolamento social deu certo, que eu vi o presidente falar aí, as pessoas estão morrendo lá mesmo com o isolamento social. Só que o que o presidente esquece, né, o Jair Bolsonaro esquece, é que se não houvesse isolamento social, os números de mortes que temos hoje, que está, acho que 5 mil e quase, a gente está indo para 6 mil mortos, né? Eu não lembro o número certo, eu não coloquei aqui em algum lugar para eu ver. Acho que estava 5.400 e alguma coisa. Esses números, se não tivesse isolamento social, seriam muito, mas muito maiores. Isso contando que a gente tem subnotificação, né? Então, os números que são oficiais, na verdade, devem ser muito maiores. Né? Os números oficiais, eles são, digamos assim, eles têm um atraso. Né? Os números reais de infectados e também de mortos devem ser muito maior por conta da subnotificação e a dificuldade que a gente tem de testar as pessoas com Covid. Né? Muitas pessoas estão sendo enterradas e testes sendo depois que elas foram enterradas e assim por diante. Né? Então, um lugar que eu separei para comentar com vocês é o Paraguai. O Paraguai ele aplicou medidas rígidas, né, de isolamento social por lá e por conta dessas medidas muito rígidas, olhem só vocês, hoje não tem mais pacientes em UTI no Paraguai, porque eles tomaram medidas bem rígidas por lá e isso acabou beneficiando o sistema de saúde, que hoje não tem mais pessoas com Covid-19 internadas nas UTIs. E outro lugar também que teve medidas bem rígidas de isolamento social foi a Argentina. Por isso que até que o Trump falou que, diferente de outros países da América Latina, o Brasil optou por um caminho que vai nos trazer um futuro difícil.
né? Ele estava sugerindo cancelar voos dos Estados Unidos para o Brasil por conta do medo que ele tem do caos que vai se instaurar aqui, né? Eu até fiz um vídeo lá no meu Instagram, se vocês quiserem assistir, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, onde eu falo sobre o Trump, essa decisão dele toda. E lá eu falo de um comparativo dos 50 primeiros dias do Covid-19 nos Estados Unidos desde o primeiro caso e os primeiros 50 dias do Brasil desde o primeiro caso. E o Brasil é muito, muito pior que os Estados Unidos em número de mortes e casos. Então imagina como é que vai estar daqui a um mês. Se os Estados Unidos está com quase 60 mil. Então o Trump, ele falou que estava acompanhando de perto a evolução da Covid aqui no Brasil e ele se mostrou preocupado. Parece que agora eles recuaram nessa decisão de restringir os voos para o Brasil, mas existe sim uma preocupação no caos que vai se instaurar aqui. Então, é basicamente isso o meu vídeo, era mais minha opinião sobre o que o Elon Musk falou, né? Ele deu a opinião dele ali como empresário e é complicado, as pessoas... Eu lembro que quando teve 5 mil mortos na Itália, as pessoas aqui no Brasil começaram a ficar muito preocupadas, né? Alguns falaram que isso não vai acontecer aqui no Brasil, né? Acho que é difícil. Aí hoje a gente chegou nesses 5 mil mortos, né? Que na época a imprensa mostrou e a gente ficou chocado e parece que as pessoas... Parece que quando é no Brasil não impacta as pessoas. As pessoas estão cada vez mais relaxando nas medidas preventivas. Estão saindo mais, dando festas e etc. Então, infelizmente, algumas pessoas só vão se preocupar com o Covid-19 quando esses números, esses dados, terem nomes, forem parentes. Infelizmente é isso. Mas, bom. Outra coisa que eu quero falar também é sobre como é que... A gente sabe que o coronavírus pulou de animais para humanos. Como é que isso se deu? Por que os humanos se infectam com vírus de animais? Né? De onde que saiu? Qual é o animal ordinário? Como é que é o processo de mutação de um vírus até se infectar um humano? Eu falei disso num vídeo lá no Mob Show. Ficou bem bacana, tem opiniões de pessoas da área da biologia. E tá bem bacana o vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, se vocês quiserem assistir. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui com esse vídeo aqui do Elon Musk cancelado. Obrigado por vocês terem assistido. Em qualquer momento eu volto com mais um vídeo desse no improviso, sem roteiro, sem nada. Um grande abraço para vocês e hasta.